Olá, turma. Como é que estão os estudos? Estão tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal. E hoje novamente, pessoal, estamos aqui de volta, né? Vai falar um pouco mais sobre geometria. E nessa oportunidade, pessoal, vamos falar sobre elementos de um triângulo, tá bom? Então, o que é que nós devemos observar, pessoal, em um triângulo? Então, todo triângulo é uma figura que tem três lados. Ela vai apresentar vértices, vai apresentar lados, vai apresentar ângulos internos e assim também vai apresentar ângulos externos. Então, analisando, pessoal, essa nossa figura aqui, podemos dizer claramente, né, que ela tem vértice, os pontos A, pontos B e C, certo? Esses são os seus vértices, ponto A, ponto B, ponto C, que é esse C que está aqui, pessoal, ó. Certo? Ponto A, que esse pontão está aqui, ponto B, que é esse, e o ponto C, que é esse aqui. Então eles são seus vértices. Seus lados, né? Quais são os lados? Os lados do triângulo são BA ou AB, tá certo? Eu vou colocar aqui como BA, para seguir essa ordem aqui. BA, AC e CB, tá bom? CB. Para caminhar na ordem, eu botei BA, que eu poderia também, vocês podem escrever como AB, vocês podem escrever como BC e AC, certo? Eu coloquei isso nessa ordem assim, ó. A, C e CB. São os lados do triângulo, tá bom? Os triângulos todos, pessoal, vão ter também seus ângulos internos. Então, os seus ângulos internos aqui, ó, ângulo A, ângulo B e ângulo C. O chapeuzinho aqui está mostrando o acento circunflexo em cima para diferenciar dos vértices, tá bom? Então a gente tem aqui o ângulo A, temos o ângulo B e temos também o ângulo C, ok? E ainda, pessoal, nós temos os ângulos externos do triângulo, né? Vocês estão vendo aqui os ângulos A, tá certo? O ângulo B e o ângulo Czinho aqui, ó, tá certo? Então nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Também poderia ter escrito como C', né, para diferenciar ainda mais, né? Poderia ter ficado A', B' e C', os três ângulos, né, externo de um triângulo. Sua classificação, né, pessoal? Como é a classificação de um triângulo? Então, quando é que um triângulo é equilátero, tá certo? Quando é que ele é equilátero? Quando, tá certo, pessoal? Os três lados têm as medidas iguais, ou seja, quando tem os três lados tem a mesma medida, tá certo? Então, quando você tem um triângulo que tem os três lados iguais, né, pessoal? Que ele tem os três lados iguais, nós dizemos que ele é equilátero, tá bom? E quando é que ele é isósceles, né, pessoal? Quando, né, pessoal, dois lados vão ser iguais, tá certo, pessoal? Dois lados iguais e ele vai ter, consequentemente, um lado diferente, né? Então, quando dois lados têm a mesma medida, então, quando ele tem dois lados iguais, então ele é considerado, né? Ele tem essa classificação, recebe o nome de triângulo isósceles. Já o triângulo escaleno, pessoal, ele tem todos os lados com medidas diferentes. Então, ele vai ter os três lados, né, pessoal? Os três lados, certo? Com medidas diferentes, ok? Então, quando você tem um triângulo que tem três lados diferentes, três lados com medidas diferentes, ele é o triângulo escaleno. Em relação à medida dos ângulos, então, pessoal, em relação à medida do ângulo, ele pode ser acutângulo. É só lembrando, pessoal, que aqui nós estamos falando em relação aos lados, tá certo? Em relação, pessoal, em relação aos lados, ou as medidas, né, em relação às medidas dos lados. Então, em relação às medidas dos lados, né, pessoal, ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles, ele pode ser escaleno. E já em relação às medidas dos ângulos, né, pessoal, em relação
no caso aí, em relação às medidas dos ângulos, aí a gente vai ser acutângulo, né? Ele vai ser retângulo ou ele vai ser obtusângulo, tá certo? Então, quando é que ele é acutângulo, né, pessoal? Quando os três ângulos internos são agudos, ou seja, tem medida menor que 90, menor que 90 graus. Então é quando os três ângulos internos, tá certo? Quando os três ângulos internos são agudos, ou seja, menor que 90 ou menores, né, que 90, tá bom? Então, sempre que os três ângulos de um determinado triângulo interno forem agudos, ou seja, forem agudos e menores, se forem agudos já sabe que é menor que 90. Então ele recebe o nome de acutângulo. Então quando é que ele é retângulo? Quando um dos ângulos internos, né, tem medida ou mede igual a 90. Então quando isso acontece, dizemos que o triângulo é retângulo, tá certo? E quando é que ele é obtusângulo, né? Quando um dos ângulos internos é obtuso, ou seja, quando nós temos pelo menos um ângulo maior que 90, certo? Maior que 90 e menor do que 180, pessoal, tá bom? Menor que 180. Então aí ele recebe o nome de obtusângulo. Tá certo? Então veja que aí tem essa diferençazinha que nós precisamos, né, lembrar. Tem essa classificação de um triângulo, né, pessoal? Quanto a seu lado, né? E quanto aos seus ângulos em relação às medidas dos lados, assim também como em relação às medidas, né, dos ângulos, tá bom? Vamos virar aqui a folha, pessoal, e vamos fazer aqui uma demonstração como é que se torna, né? Como é que a gente vê a soma dos ângulos internos, certo? Como é que nós vamos saber aqui qual é a medida dos ângulos internos de um triângulo, tá bom? Então, pessoal, primeiro vamos fazer o seguinte: vamos traçar uma reta R paralela à reta que contém o lado BC, tá bom? Olha, aqui eu tenho o lado BC, pessoal, tá certo? O lado BC, e eu vou passar uma reta paralela a ela. Então, vou passar essa reta paralela aqui passando pelo ponto A, tá bom? Então aqui, ó, vou organizar aqui bem direitinho minha régua, ó, para que fique bem legal, né? Passei aqui uma reta paralela, vou chamar ela de R. E vou também fazer, pessoal, os prolongamentos aqui, ó, desse meu lado aqui, tá bom? Desse meu lado aqui, ó. Fazer o prolongamento dele, beleza, né, pessoal? E aí, pessoal, veja que eu passei agora uma reta, não foi? Paralela, reta R, paralela a esse lado aqui, ó, BC, passando por A. E essa reta ela vai formar os lados, né? AB e AC, certo? AB e AC, formou esses lados aí. Então, dois ângulos cujas medidas indicaremos por MN. Ó, pessoal, o que é que a gente vai fazer aqui? Veja que aqui, quando eu passei essa reta, ela formou dois novos ângulos, não foi? Tá aqui, ó, os ângulos, né, pessoal? Vamos chamar aqui de ângulos M, tá bom? E vamos chamar aqui de ângulo N. Veja que ela formou dois novos ângulos, tá bom? Pessoal, perceba o seguinte, que quando eu passei aí, tá certo? Esses dois essa nova reta R, veja que eu formei um ângulo raso, não foi? Eu posso afirmar aqui, podemos aí, pessoal, afirmar que o ângulo M, né, mais o ângulo A, mais o ângulo N é igual a 180 graus, né, pessoal? Concorde que, veja que aqui eu formei um ângulo, né, ó, com medidas, né, pessoal? Perceba aí, ó, do ângulo raso, né, ó. Esses três ângulos aqui é o ângulo de meia volta, né? Igual a 180 graus. Perceba ainda, pessoal, que M é igual a B, né, pessoal?
Perceba que M é igual a B porque eles são alternos internos. A gente já viu na outra aula passada que esses ângulos aqui eles são alternos internos. Então, B é igual a M, assim como C é igual a N. Perceba, né, pessoal? Que B é igual a M, né? Ó. Então, sabemos que M vai ser igual a B, certo? O A é igual a, né, pessoal? Vou baixar aqui meu ângulo A, beleza? Então, vou baixar ele aqui, mais. E aqui, pessoal, perceba que N, pela mesma propriedade dos ângulos alternos internos, N é igual a C, beleza? Então, pessoal, perceba que aí provamos o quê? Que B mais A mais C é igual a 180 graus. E aí, pessoal, perceba que a soma dos ângulos internos de um triângulo, portanto, aí, pessoal, podemos dizer que A mais B mais C é igual a 180 graus. Então, percebemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Está aí demonstrado, né, pessoal? E ainda, pessoal, podemos ainda aplicar também novos conhecimentos que a gente já aprendeu, né, na aula passada, fazendo prolongamento aqui dessa reta. Nós também podemos usar as propriedades dos ângulos opostos pelos vértices. Pois eles opostos pelos vértices eles vão ser congruentes, vão ter a mesma medida, né? Esse M repetirá aqui, esse A repetirá aqui, e esse N se repetirá aqui. Portanto, pessoal, prova mais uma vez que A mais N mais M é igual a 180. E usando essa mesma ideia aqui, utilizando as propriedades dos ângulos alternos internos, podemos provar que A mais B mais C é igual a 180 graus. Então veja que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Tá bom, pessoal? Meninos, vou deixar vocês aí com a atividade, né? Para que vocês possam aplicar aquilo que foi trabalhado por mim nesse momento, tá certo? Espero que vocês não tenham dificuldade nessa atividade, que eu vou passar da página 71. Espero que vocês possam fazer ela sem maior dificuldade. E fico aqui, pessoal, online, esperando o contato de vocês para que possa tirar as dúvidas, certo? Caso venha surgir qualquer dúvida, chama a gente no PV aí, chama a gente no grupo que a gente está aqui online para tirar as dúvidas, tá bom? Então um forte abraço a todos e uma excelente atividade.